Começaremos nossos estudos da matemática para a ciência da computação, começando do início, que é conjuntos, que vamos definir algumas noções primitivas aqui de conjuntos. Uma das noções básicas é que conjuntos existem. Então, isso é o básico. Então, conjuntos existem e são coleção de elementos bem definidos. Isso daqui, ele retira a ideia de que a ideia do vazio, né? Então aqui tem que ser elementos bem definidos, pessoas, casas, carros, não pode ser nada, certo? No caso aqui as noções básicas, tá? Então existem também algumas ideias para definir isso. A outra é o elemento, certo? Então todo conjunto tem um elemento, a existência de elementos. E esses elementos são as coisas que constituem o conjunto. Então o elemento existe e ele é definido como as coisas, o objeto que constitui o conjunto, né? Então, por exemplo, um conjunto de carros seria o carro a Ferrari. A Ferrari é um elemento do conjunto de carros, então o elemento existe. E a outra é a ideia de pertinência de elemento. Então, pertinência de elemento e conjunto. E essa ideia ela surge da pergunta de tal ente, tal objeto, ele é ou não elemento daquele conjunto? A resposta para isso é verdadeiro ou falso. Não tem como um elemento pertencer ao conjunto e não pertencer ao conjunto. Então, esse aqui, no caso, seria um ou exclusivo, né? Se a gente for levar para a lógica. Então, ou ele pertence ou ele não pertence, certo? Então, nós temos essa ideia aqui. E essa pertinência, ela é simbolizada, o símbolo dela é um ezinho assim, ou se não pertence, né? Se é falso, é um e cortado, tá? E nós temos um axioma que, de primeiro momento, forma alguns paradoxos. Então, o conjunto A não pode pertencer ao conjunto A. Então, nós temos esse axioma. E disso aqui surge um paradoxo chamado paradoxo de Russell. Certo? E qual que é a ideia desse paradoxo de Russell? Vamos abordar um pouquinho isso aqui. Então, vamos seguindo só esse axioma. Depois existem bases mais sólidas para evitar paradoxos, né? Mas seguindo só esse axioma que foi dito, nós vamos definir um conjunto, que é um conjunto X, que ele é o conjunto dos conjuntos que não pertence a ele mesmo, tá? Então, esse conjunto X aqui é uma série de conjuntos que não pertence a ele mesmo. Então, são os conjuntos que satisfazem esse axioma, né? E aí a gente faz a seguinte pergunta. O elemento, o X, no caso, o conjunto X, desculpa, que eu acabei colocando em minúsculo, me confundiu. O conjunto X pertence ao conjunto X? Nós fazemos essa pergunta. Vamos considerar que é verdadeiro. Se a gente considerar que é verdadeiro, surge a seguinte sequência lógica. Bom, se x pertence ao x, se x pertence a x, mas, né, o x ele não pode pertencer a x. Se o x pertence a x, mas x não pode pertencer a x, porque ele é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a ele mesmo. X não pode. Então, deixa eu escrever aqui. Mas x não pode pertencer a x por construção. A gente construiu que esse conjunto é o conjunto dos elementos, é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a ele mesmo. E a gente está falando que o x ele pertence a ele mesmo. Então, o x não pode pertencer a x, porque senão a gente está quebrando a própria construção. Só que se x não pertence a x, então x está aqui dentro, né? Aqui a gente tem uma contradição.
certo? Então nós temos aqui um paradoxo. Afirmar uma coisa leva à falsidade, só que a falsidade leva à verdadeira. A gente tem um paradoxo aqui, tá? Fica bem confuso, né? Aqui no caso, o x ele não pode pertencer a x por causa do axioma, tá? Então a gente assumiu, vamos por contradição assumir que x pertence a x. Só que ele não pode pertencer a x por causa do axioma, que um conjunto não pode pertencer a ele mesmo. X não pertencendo a x, então ele tem que pertencer a x porque o x é formado pelos conjuntos que não pertencem a ele mesmo. Só que ele não pode pertencer. Aí vai nesse loop aqui, nesse paradoxo, tudo bem? Não sei se eu consigo explicar direitinho, de uma maneira fácil, mas esse é o paradoxo, tá? Aqui ele é por axioma, tá? Então esse é o paradoxo de Russell. Também tem uma versão alternativa que é proposto, que no caso você pode encontrar com o paradoxo do barbeiro, talvez você encontre desse jeito, que é do matemático George Cantor, ok? Então você pode encontrar esse paradoxo com uma versão alternativa mais palatável por esse exemplo aqui do George Cantor, tá? E aí a gente parte para o próximo tópico, a gente já definiu os axiomas, então como a gente pode representar conjuntos. Aqui em cima eu já acabei usando uma representação, né? Então a gente pode representar com chaves. Então é dizendo que A, ele é os elementos, por exemplo, A, tal que. Então são os elementos A, tal que você pode representar como A é natural, você pode dizer isso. Ou de uma maneira alternativa, você pode falar que A é 1, 2, 3 e assim por diante, que aqui já deixa entendido que está em 1 e 1, que é os naturais. Você também pode representar como diagrama. Não sei se eu usei essa representação aqui em cima, não, né? Diagrama que você pode falar que A então, é o conjunto dos 1, 2, 3. Então aqui você está representando por diagrama. E isso daqui é chamado, tem duas maneiras, que é diagrama de Euler. Opa. Ou você também pode achar como diagrama de Venn. Aqui eu acho que esse daqui é mais comum, né? Diagrama de Venn. Certo? Vamos definir alguns conjuntos notáveis, aqui alguns conjuntos interessantes. Observe que aqui a gente só está definindo algumas coisas, né? Dando algumas noções, etc. Nós temos um conjunto interessante que é o conjunto unitário, que como o nome diz, ele é formado por um elemento. Por exemplo, 1. Por exemplo, 2. Okay? Então ele é formado por um elemento. Outro conjunto interessante é o conjunto vazio. Ele pode ser representado como isso daqui, esse símbolo. E ele é equivalente, ele é formado, né? Vou colocar na verdade aqui. Então, o conjunto vazio ele é formado quando a gente dá uma contradição. Por exemplo, x, tal que x é diferente de x. Não existe nenhum número que é diferente dele mesmo, né? 1 não é diferente de 1, certo? Então, isso aqui é uma contradição. Não existe elemento aqui dentro. Então, conjunto vazio. Certo? Observe que é chamado de conjunto. Então, falar isso daqui, ó, dizer que esse conjunto é igual a isso aqui, é errado. Porque aqui, ó, isso daqui é um conjunto à parte, que esse conjunto contém o conjunto vazio. Isso daqui não é igual a falar que é um conjunto vazio, porque isso aqui tem um elemento. Esse elemento é o vazio.
tá? Então, o conjunto, o conjunto vazio, ele é uma entidade, tá? Então, você nunca pode dizer isso aqui porque você está definindo um conjunto que contém o conjunto vazio. Certo? Então, diferente, né? Não é igual. Vamos ver se tem uma observação. Também você pode representar isso aqui como isso daqui, porque está vazio, né? Não tem nada. Certo? Isso daqui, ó, falar isso daqui é dizer que ele é unitário. Você tem um elemento, apenas um elemento lá dentro, então ele é um conjunto unitário. Ok? Vamos lá, outro conjunto interessante. Conjunto verdade ou solução, né? Ou chamar de conjunto verdade ou conjunto solução. Ele é o conjunto que contém todos os valores que faz algo ser verdade. Por exemplo, quando você tem lá x ao quadrado menos 1 igual a zero, o conjunto verdade ele é definido como menos 1 e 1, pois esse conjunto aqui faz com que essa equação seja verdadeira. Por isso que chama conjunto verdade e conjunto solução. Tá? Outro conjunto interessante é o conjunto universo, que é bastante usado em combinatória. Que ele é o quê? Ele é um conjunto que limita o seu espaço que você está trabalhando. Então, você tem esse conjunto universo aqui que ele é representado como a letra U, geralmente, né? Ou acho que também você pode botar como ômega. Então, você tem esse conjunto U aqui, ó. Esse conjunto contém todas as soluções de um certo problema. Tá? E aí, sempre que a gente pegar um subconjunto dele, esse subconjunto também tem algumas soluções que satisfaz o problema, mas não tem todas, né? Aqui são todas as soluções que satisfazem o problema. Observe que não é permitido você fazer, não é permitido o pertence a U, né? Que seria o conjunto de todas as soluções pertence ao conjunto de todas as soluções. Tá? Isso não é permitido. E observe que também o U depende do problema. Vamos colocar um problema auxiliar aqui para a gente ver isso aqui. Então vamos procurar os pontos que distam uma unidade de O. Depende. Então, quais são esses pontos? Depende. Qual que é o conjunto, solução, conjunto, universo, solução? Se a gente, que eu fiz? Se a gente estiver lidando com uma reta, nós temos que o nosso conjunto universo, com todas as soluções, são esses dois pontos aqui, ó, né? Se a gente estiver lidando com um plano, o conjunto universo dessas soluções é a circunferência de raio 1, no caso, né? Se for um espaço, é uma esfera, né? For um espaço 3D. Aqui seria o centro da esfera. Então seria esse conjunto aqui, a superfície da esfera, tá? Então, qual que é o universo, qual que é o conjunto universo de um certo problema? Depende de onde você está lidando, de que ambiente você está, etc. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Ok? Conjuntos finitos e infinitos. Vamos dar uma intuição, tá? Não é uma definição matemática, nem nada do tipo. Então, uma intuição é: finito é possível enumerar os elementos. Infinito é caso contrário, né? Caso contrário. Se não é possível numerar, então ele é infinito. Por exemplo, os naturais, a gente não consegue numerar todos. A gente ficaria aqui o dia inteiro, né?
É, o dia inteiro não, a gente ficaria aqui muito tempo. Agora, esse conjunto A, a gente consegue numerar. Um, dois, três. Enumeramos, tá? Então, essa é uma intuição de conjunto finito é infinito, mas não é uma definição matemática. A gente também tem algo interessante que é a relação de inclusão entre conjuntos, relação de inclusão, tá? Então a gente precisa ter uma noçãozinha de lógica aqui para definir isso aqui de maneira interessante, tá? Observe que todas as operações entre conjuntos têm seu equivalente na lógica formal. Por exemplo, a implicação é contido, se somente se é de igualdade, e etc, né? Ah, união, união tem a sua lógica, etc, tá? E quando a gente vai fazer isso, só para dar uma breve explicação, tem um livro interessante do Matemática para Ensino Médio, se não me engano, esse é o título, do Elon Lakes, tá? Que ele explica isso no primeiro capítulo. Enfim, tem as suas relações aqui. Então, a relação de inclusão. Vamos lidar com a primeira operação que aparece no livro. Não do Elon Lakes, esse livro aqui é do Rufino, tá? É da mesa da matemática. Então, a gente diz que A está contido em B, ou B contém o A, se isso daqui é satisfeito. Então, A contido em B, esse é o símbolo de contido, ou B contém A, esse é o símbolo de contém. Isso daqui é igual a você dizer o quê? Se a gente pega qualquer A que pertence ao conjunto a gente vai ter uma implicação de que o A também vai pertencer ao B. Observe que isso daqui é a implicação da sintaxe, tá? Então, se isso for verdade, isso aqui vai ser verdade. Se isso for falso, isso aqui vai ser falso. De maneira a representar um diagrama de Venn, B e o A está aqui dentro. Se isso daqui é falso, então ele é falso aqui. Se aqui é verdade, então é verdade aqui. É uma implicação da sintaxe. Então, essa é a relação de inclusão. É você dizer que se o elemento pertence a um conjunto, ele também pertence ao outro. Então, esses dois estão relacionados de maneira inclusa, né? Eles têm uma inclusão entre eles, tá? Por exemplo, nós temos algo do tipo U, tal que U divide 120 e V, tal que V divide 24. Então a gente tem que V está contido em U, ou U, né? Ou contém V, porque todo número que divide 24 também divide 120, mas nem todo número que divide 120 vai dividir 24, né? Então é uma implicação assim, não uma igualdade. Ok? Também tem algo interessante, observe. Vamos ver essa frase. Todo paulista é brasileiro. Então observe que todo paulista é brasileiro. Então observe que isso daqui é uma implicação. A gente também poderia dizer que poderíamos trocar para é necessário ou é condição suficiente. Por exemplo, é condição suficiente. Ser paulista é condição suficiente para ser brasileiro. É necessário ser brasileiro para ser paulista. Tá? Então nós temos essas trocas aqui também que é equivalentes.
Então a gente tem, por exemplo, P paulistas, Q brasileiros. Então nós temos que todo paulista, todo elemento que é paulista, também é elemento que é brasileiro, tá? Brasileiros, paulistas. Ok? Mas nem todo brasileiro é paulista. E observe que isso daqui, ó, é do tipo que a hipótese que é ser paulista, ela implica na sua tese, que é ele é brasileiro, tá bom? Então nós temos algo desse tipo aqui que é utilizado em demonstrações. Então mantenha isso na mente. Hipótese, tese, implicações e tem seus equivalentes em conjuntos, o que facilita seu entendimento, né? Porque você tem uma visual aqui, você tem algo geométrico para você olhar. E aí a gente vai depois ver algumas propriedades e depois continua, tá? No próximo vídeo.